estamos ainda no sétimo mandamento, que é o sétimo mandamento, é qual? Qual? Não adulterarás. E o primeiro mandamento? E o terceiro mandamento? E o segundo mandamento? Sexto mandamento? Quinto mandamento? Prefácio? Eu sou o Senhor Deus. Amém. O décimo. Nós vamos prosseguir hoje, então, no sétimo mandamento. Nós vimos, nesse mandamento, não adulterarás, nós vimos os deveres exigidos, ou seja, o aspecto positivo, aquilo que nós devemos fazer para observar o sétimo mandamento. E nós vimos o aspecto negativo, que é aquilo que nós não devemos fazer para cumprir o sétimo mandamento. E nós vimos no aspecto negativo, o que é proibido, que estava lá o divórcio. O divórcio no sétimo mandamento é proibido. Por quê? Porque o sétimo mandamento trabalha a ideia de pureza, né? A pureza é no âmbito sexual. E dentro dessa pureza, nós temos que a pureza é mantida no matrimônio. Nós vimos que o matrimônio, nós vamos rever aqui novamente, é uma instituição criada por Deus. Deus criou homem e mulher, né? Nós vimos lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus forma a mulher, ele fez porque ele entendeu que não era bom que o homem estivesse só. Nós vimos que Adão procurava dentro da criação alguém para ser a sua auxiliadora. Entre os animais ele não encontrou ninguém, até Deus criar Eva para ele. E nós vemos então que ali em Gênesis capítulo 2, Deus fala dessa união mística entre o homem e a mulher, né? Essa união que eles juntos, essa união forma uma só carne. E nós vimos também que nem todos receberam da parte de Deus vocação para o casamento. Então, o casamento é uma obrigação para aqueles que são vocacionados a ele. Aqueles que não são vocacionados a eles não têm a obrigação de casar, certo? Então, vamos relembrar aqui alguns pontos. Vamos abrir em Gênesis capítulo 2, verso 18. Gênesis 2, verso 18. Lá em Gênesis 12, verso 18, vou pedir ao Luiz que leia, Luiz, por favor, o verso 18 até o 24. Gênesis 2, do verso 18 ao 24. Depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora, que lhe corresponda. Depois de ter formado da terra toda espécie de animais e aves, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver que nome daria a eles. Assim, o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves dos céus e os animais selvagens. No entanto, o homem não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. Enquanto este dormia, tirou uma das costelas dele e fechou o lugar aonde ficava a costela. Dessa costela, o Senhor Deus fez a mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: esta sim é a parte dos meus ossos e da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Essa é a razão pela qual o homem deixa seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só ser. É interessante que no verso 24, né, e 25, Moisés aqui ele está escrevendo, remetendo para a criação. Ele está escrevendo aqui, ó, isso tudo que está narrado em Gênesis, que é a revelação de Deus, o porquê que Eva foi criada da costela de Adão, ele fala, isso é porque existe um dever de um homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Isso que é praticado na época quando Moisés recebeu a revelação e escreveu, isso que é praticado hoje é por conta daquilo que Deus fez na criação. Então o fundamento é criacional do homem e da mulher deixar pai e mãe e formarem uma família, certo? Então a gente não pode perder de vista que o casamento tem um fundamento criacional, tá? É porque Deus na criação instituiu assim, que fossem os dois uma só carne. Vamos abrir em Efésios 5:22.
Então, casamento, fundamento criacional. Efésios 5, 22. Vou pedir a minha mãe que leia, por favor. Efésios 5, 22. Efésios 5, 22. Em diante. 22 até o 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do mundo. Pode prosseguir, até o 33. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro à igreja e a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O apóstolo Paulo está trazendo orientações para uma família cristã, certo? Aqui a orientação já não é geral, é específica, é para um lar cristão. E ele utiliza o fundamento de Gênesis, ele utiliza o fundamento criacional. Ele fala aqui que o marido deve amar sua mulher como ama o próprio corpo, porque Deus, quando criou homem e mulher, e falou que eles seriam uma só carne, né? E então ele está voltando lá para Gênesis, inclusive citando que é por esse motivo que o homem deve deixar pai e mãe. Então veja a repetição da questão criacional, o fundamento criacional do casamento. 1 Timóteo 3, verso 1, vai dizer assim, ó: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aqui vai trazer as qualificações para os oficiais, tá? Para o presbítero e também para os diáconos mais à frente. E aqui vai dizer, verso 2, é necessário, portanto, que o bispo, ou seja, que o presbítero, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. O pastor já trouxe isso aqui. Se o requisito de um oficial é que ele tenha uma só mulher, ou seja, que ele seja um casamento monogâmico, um casamento com uma só pessoa, significa que dentro da igreja não pode ter pessoas casadas com mais de uma mulher, certo? O casamento ele é monogâmico, então os requisitos são buscados dentro da igreja de Cristo. Então, dentro da igreja de Cristo, homem de uma só mulher. Se não tiver isso, não há qualificação. E esse homem, inclusive, não deveria nem estar na igreja, vai estar uma disciplina eclesiástica, né? Já que a Bíblia é clara no sentido do casamento ser monogâmico. Então, sobre o casamento, nós temos que o casamento ele é hétero. Deus criou homem e mulher, certo? Deus não criou homem e homem. Deus não criou mulher e mulher. Ele criou homem e mulher. E homem e mulher, na união deles dois, aponta para uma só carne, certo? Isso é claro, não tem discussão. Ele é monogâmico, certo? Deus não criou Adão e 2 Evas. Deus não criou Adão e 4 Evas. Deus criou Adão e Eva. Dos dois, uma só carne. E a gente sabe que no Antigo Testamento, Deus acabou permitindo, pela dureza do coração do homem, que os seus servos tivessem mais de uma mulher, como é o caso do rei Davi, o caso de Salomão, né? O caso de alguns patriarcas. Então, isso foi tolerado por Deus, não foi instituído por Deus. Deus não instituiu isso, ele tolerou por causa da dureza do homem, certo? O casamento, nós vimos que ele é um dom,
ou seja, nem todos são chamados para o casamento. Nós vimos a questão dos eunucos, aqueles que são feitos eunucos pelos homens. Nós vimos a questão dos escravos, né, que aqueles que cuidavam das mulheres do rei, né, ali do harém do rei, eles eram feitos eunucos. Nós vimos que muitos escravos também eram feitos eunucos. E temos aqueles que se fazem eunucos pelo reino de Deus, né? Então, aqueles que eles deixam, como exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala que por dedicação ao reino de Deus, ele não buscou casamento. E ele, na época, por causa da perseguição, nós vimos isso em 1 Coríntios capítulo 7, ele estimula para que outros também não buscassem o casamento. Não porque o casamento era algo ruim em si, mas porque no contexto de perseguição, aquele que casasse, ele teria que se preocupar no momento de morte, de perseguição, de luta, com aquele que estava ao lado. Não estaria desimpedido para servir ao reino de Deus. Certo? Então, o casamento ele é uma vocação, ele é um dom, nem todos têm esse dom. O casamento ele simboliza a relação entre Cristo e a sua igreja. Ele simboliza a relação entre Cristo e a sua igreja. Eu coloquei isso em parênteses, para cristãos. Certo? Somente um casamento entre cristãos expressa essa união entre Cristo e a igreja, como nós vimos aqui em Efésios. Tá? Casamento ímpio não pode expressar esse mistério que é a união entre Cristo e a igreja. Agora nós vamos entrar na questão do divórcio. E aqui eu vou pedir aos irmãos, quem tiver com papel, com celular, anota que a gente vai fazer as perguntas no final. Porque é interessante aqui a gente manter uma sequência lógica. Tá? Porque se os irmãos trouxerem uma pergunta que ainda não foi exposto todo o estudo, pode trazer confusão. Então, para a gente manter uma ordem, os irmãos vão anotando as perguntas e aí no final, no momento de perguntas e respostas, os irmãos façam, tá? Então, pode anotar no celular aí as perguntas, que a gente vai trabalhar agora a questão do divórcio. Nós vimos sobre o casamento já, e agora vamos ler os textos que falam sobre o divórcio. Vamos abrir lá em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24. 24, verso 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este se aborrecer e lavrar também termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá a tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então nós temos aqui esse texto de Deuteronômio, onde Moisés traz uma situação que uma mulher, ela como é que é o termo que usa aqui? Desposada. Não. Ela é termo de divórcio, né? Despedir de casa, a ideia é de apartar, né? Ela é apartada. É a ideia de divórcio mesmo, ela é apartada do lar. Por causa de coisa indecente. E aí, quando nós vamos ler Mateus, esse texto aqui é o texto que os fariseus tinham em mente quando eles vão perguntar a Cristo sobre a questão do divórcio. Por quê? Havia naquele período rabinos que tinham uma interpretação aqui de coisa indecente, uma interpretação ampliativa. Ou seja, eles incluíam aqui que em diversos casos poderia o divórcio. Então, na época de Cristo, o que era praticado ali? Por qualquer motivo, um homem podia se divorciar da sua mulher. Praticamente por quase qualquer motivo. Tá? Então, Cristo, quando ele vai falar com seus ouvintes, qual é o contexto? Qual era a mentalidade vigente naquela época ali, entre os judeus? Que o homem, praticamente por qualquer motivo, podia dar carta de divórcio para a mulher. Tá? E isso era praticado. E quando nós formos ler o Mateus 19, a gente vai entender o porquê que os discípulos se espantam quando Cristo traz uma interpretação correta do tema. Tá? Então vamos lá. Deuteronômio 24:1, Jeremias 3:8.
Jeremias 3, verso 8. Aqui é no aspecto espiritual, tá? O adultério aqui praticado é pelo povo de Deus. O povo de Deus como um povo adúltero, nós vimos isso em Tiago capítulo 4, na exposição, quando o Tiago chama os seus ouvintes de incrédulos, né? Infiéis, que é a mesma ideia de adúlteros. Quando por causa de tudo isso, verso 8, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Tá? Então aqui é no aspecto espiritual, tá? Aspecto espiritual. Vamos ler agora Mateus 19. E esse vai ser o nosso texto base, tá? Mateus 19. Verso 3 em diante. Mateus 19, verso 3 em diante. Vieram a ele quem? É Cristo, alguns fariseus e o experimentavam perguntando. Toda vez que a gente vê essa expressão, os fariseus experimentavam, eles estão buscando colocar Cristo na parede e encurralar ele de alguma maneira, certo? Então eles estão ali com malícia para encurralar Cristo. E eles fazem uma pergunta a Cristo. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Essa é a pergunta que Cristo tem que responder. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque praticamente era isso que era praticado ali na época de Cristo. Praticamente por qualquer motivo o homem podia se divorciar da sua mulher. Então respondeu ele, então Cristo responde: não tendes lido, ou seja, vocês não são estudiosos? Vocês não são? Os fariseus eram estudiosos da época da Torá. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Cristo manda uma outra pergunta para eles. Vocês não ouviram, não é isso que está escrito? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, Cristo está estabelecendo uma regra. Se a pergunta foi: é lícito, é permitido ao homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Cristo responde que não. Qual é a regra? A regra é que o homem não deve se separar da sua mulher. Certo? Vamos colocar assim, essa é a regra. A ótica dos fariseus era a separação por qualquer motivo. A ênfase que Cristo está dando é: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então, o matrimônio, Cristo está trazendo para a gente, o matrimônio deve ser visto como algo indissolúvel. Certo? É isso que Cristo está trazendo aqui. Ele vai depois trazer uma exceção, mas a regra, a ênfase que Cristo está dando, olha só, vocês têm que entender que Deus, desde a criação, quando Ele criou homem e mulher, Ele criou os dois, uniu os dois para que fossem uma só carne. E se Deus uniu, ou seja, se o matrimônio foi sob a bênção de Deus, quem é o homem para separar isso? Verso 7, replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? O texto que nós lemos, Deuteronômio. Ele está falando, ele está querendo pegar Cristo. Como assim? O Senhor está falando que não se pode casar, aquilo que não se pode divorciar, aquilo que Deus uniu não separa o homem. Mas e Moisés? Está indo contra Moisés? Porque Moisés falava da parte de Deus. O que Moisés escreveu é da parte de Deus, é revelação de Deus. E aí, como é que fica essa questão? E aí, a pergunta deles é uma pergunta aqui, ó, porque mandou. Porque mandou, não é mandamento. Moisés não mandou o divórcio. Aí Cristo vai trazer a resposta de Cristo. Veja, eles falaram que Moisés mandou, certo? E Cristo falou: respondeu-lhe Jesus, verso 8: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu. Moisés não ordena o divórcio. Deus não ordena o divórcio. Moisés era profeta de Deus. Então Deus permitiu o divórcio por causa do pecado. Olha como é a diferença. Não é mandamento se divorciar.
É uma permissão por causa do pecado. Então veja, quando Deus, a gente tem que ir lá de novo para Gênesis. Quando Deus cria, Ele cria tudo perfeito, né? Aquilo que era para ser para todo o cosmos estava ali simbolizado no jardim do Éden. Quando Deus cria o homem e a mulher antes da queda, cria no contexto, no ambiente de perfeição, certo? Não é isso? Os irmãos estão aqui, estão percebendo isso? Vou fazer pergunta daqui a pouco, hein? Estou vendo alguns piscando o olho, quase dormindo. Fica ligado, é um tema importante para a gente. A pergunta vai ser aleatória. Fica esperto. Então vamos lá. Quem está com sono aí, acorda. Então vamos lá. Vamos voltar para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Não pode perder o raciocínio, senão a gente vai perder tudo. Em Gênesis capítulo 2, o fundamento do casamento é criacional, certo? Não é isso? Deus criou para ser uma só carne. Esse é o argumento que Cristo está dando. Criacional. O divórcio é uma permissão de Deus. Nós vimos que Deus criou homem e mulher para ser uma só carne, e aquilo que Deus uniu, homem algum, separe. Mas por causa do pecado, veja, por causa da dureza do vosso coração, do nosso coração, do pecado, e a gente vai ver que algumas vezes em questão de não perdoar o cônjuge que pecou contra nós é por causa da dureza do nosso coração, porque nós vimos que Deus perdoa a nós que muitas vezes somos infiéis. Essa exceção é uma exceção que nos deve não trazer ênfase, mas trazer dor para nós. Veja, Cristo está falando para nós que é por causa do pecado que essa união que Deus criou, essa união que Ele realizou, que via de regra era para ser indissolúvel, ela separa. Por que é interessante a gente botar isso em mente? Essa exceção por causa do pecado. E isso deve fazer a gente... Porque a nossa tendência quando vai tratar do divórcio, geralmente quando esse tema é tratado na igreja, os irmãos nós não damos ênfase àquilo que Cristo está dando. Qual é a ênfase de Cristo? Que nós devemos zelar pelo casamento. Que nós devemos fazer de tudo para que aquilo que Deus uniu, nós não venhamos separar. Porque quando um dos cônjuges ou ambos buscam o divórcio, nós homens, criação de Deus, estamos indo contra Deus, porque Ele uniu e não quer que nós nos separemos. Mas qual é a ênfase que nós demos? Nós começamos a notar, isso aqui é caso de divórcio? Isso aqui será que é divórcio? Mas isso aqui é muito duro, por que não pode se divorciar aqui? E a nossa mente começa a ficar divórcio. A gente se preocupa mais no divórcio, nas situações que a gente pode ser, isso aqui eu posso me divorciar, isso aqui é permitido, do que trabalhar a indissolubilidade do casamento. Ou seja, que via de regra ele não pode acabar. Por que não? Porque é ir contra Deus. O divórcio, irmãos, não é desejado por Deus. O divórcio é uma causa, é um efeito do mundo caído. Se não fosse pecado, não haveria divórcio. Porque o divórcio foi dado por causa da dureza do coração. O divórcio foi dado, ou seja, por causa do pecado. Sem pecado, não teria divórcio. Tá? Então a ênfase que a gente não pode perder de vista é essa. A ênfase que Cristo está dando aqui é a ênfase daquilo que Deus uniu, não separe o homem. Tá? Então todos que são casados e aqueles que vão casar, dê ênfase a isso. Aquilo que Deus uniu, nós que casamos, nós fizemos um juramento diante de Deus e diante das testemunhas. E esse juramento foi feito sob a bênção de Deus. E Deus uniu. E cuidado quando nós pensamos em situações para nos divorciar, porque isso é ir contra Deus, tá? É ir contra o nosso Deus. Então vamos lá. O matrimônio é uma união indissolúvel em regra. Em regra, é uma união indissolúvel, tá? Em regra. Por que em regra? Porque há uma exceção. Ou há algumas exceções. O divórcio é uma exceção e só ocorre por causa do pecado. Nós vimos aqui verso 8. Só ocorre por causa do pecado. E aí a gente vai ler agora o verso 9. Eu, porém, Cristo, vos digo,
O que estava sendo permitido na época era praticamente divorciar por qualquer motivo. Era aberto. Cristo vai restringir agora. Por causa da dureza do coração dos homens, é permitido repudiar sua mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas. Então, Cristo, aquilo que era aberto, um homem não gostou de alguma coisa na sua mulher, ele se divorcia, Cristo restringe isso a somente em casos de relações sexuais ilícitas. E aqui é o adultério. Tá? Aqui é o adultério. Porque eu trouxe a questão de que a regra é o casamento indissolúvel. Porque a mentalidade do pecador, ao olhar isso aqui e ler relações sexuais ilícitas, é começar a encaixar um monte de coisa que pode se enquadrar em relação sexual ilícita para se divorciar. Uma esposa pegou um marido consumindo alguma pornografia. Encaixaria aqui para divórcio? Relações sexuais ilícitas? Por mais que seja quebra do 7º mandamento, isso, porque é contra a pureza, mas se encaixa aqui? Não se encaixa. Por que não se encaixa? Porque a regra é a indissolubilidade do casamento, não é? A exceção tem que ser lida restritivamente. Isso é uma regra de interpretação de exceção. Se a gente começa a ampliar a exceção, então a exceção virou regra. Então a exceção tem que ser lida restritivamente. Certo? Restritivamente. Então a gente tem que olhar aqui, se Cristo está trazendo uma exceção, qual é a interpretação dessa exceção? Que somente no caso de adultério, e adultério aqui, irmão, é realmente a consumação disso. Tá? A consumação, um ato de consumação do adultério. Então, se não tiver a consumação, não se encaixa nessa exceção. Tá? Ok até aqui? Foi? Então, Cristo está restringindo a questão do divórcio somente para relações sexuais ilícitas. E aí ele fala, aquele que casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. O que Cristo está trazendo aqui? A regra é que a união dos dois, ela é indissolúvel, esse vínculo, certo? Homem e mulher, tem um vínculo. Existe uma exceção que Cristo traz aqui, que é no caso de relações sexuais ilícitas, que esse vínculo ele é rompido. E aí ambos estão livres. Quando a questão do divórcio é dada fora dessa... E aqui é interessante a gente se atentar, porque tem sido praticado muitas causas de divórcio na Igreja de Cristo que não é o que se encaixa aqui. Incompatibilidade de gêneros, os dois agora não se dão mais e eles se divorciam. Sabe o que Cristo está trabalhando aqui? Que na verdade eles não se desligaram. Certo? Não é isso? Cristo está falando que se não for em caso de relação ilícita, sexuais ilícitas, esse vínculo não foi rompido. Então eles, para todos os fins, estão casados, por mais que eles digam que estão divorciados. Então, por exemplo, hoje, casal de cristãos, e aqui a importância para os solteiros também fazer uma investigação de quem vai se relacionar, né? Se for uma divorciada, por exemplo, ou a mulher também com a questão de um homem divorciado. Entender quais foram as causas desse divórcio. Isso é muito sério. Porque se a causa do divórcio não se encaixa na permissão bíblica, para todos os fins, esse divorciado diante de Deus não está divorciado. Essa divorciada diante de Deus não está divorciada, por mais que perante o Estado esteja. E aí aquele que casa, ou aquela que casa com aquele que está divorciado fora do regramento bíblico, está cometendo adultério, porque ele está casando, ou ela está casando, com alguém que diante de Deus ainda está casado com o anterior. Entendeu? O perigo disso? A consequência disso? Então, se um homem e uma mulher se separam fora das causas bíblicas e casam novamente, não só se divorciam, mas eles buscam um novo matrimônio, eles cometem adultério. O próprio casal aqui comete adultério porque eles estão unidos diante de Deus, porque o que Deus separou, o que Deus uniu não separe o homem, a não ser nas causas que ele falou que pode separar. E aquele que vai casar com ela ou com ele também está cometendo adultério, porque está casando com uma pessoa que está casada ainda diante de Deus. E aí, no verso 10
é tão restritivo o que Cristo está trazendo, por que a gente está trabalhando que essa é uma exceção e a gente tem que restringir o máximo? Porque isso traz espanto para os discípulos de Cristo. Os discípulos falam que se essa é a condição, ou seja, se a condição é não poder se separar mais, praticamente, é indissolúvel, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Só pode se divorciar nesse caso. Eles estão acostumados numa cultura que podia se casar por qualquer motivo, praticamente. E agora Cristo fala, ó, não sei em caso de relações sexuais ilícitas, vocês não podem repudiar a mulher de vocês. Vocês vão ficar com ela até o fim, porque aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Pô, mestre, se for assim, então é melhor não convém nem casar. Olha a mentalidade que era vigente na época, a mentalidade de um casamento já pensando no divórcio. E aí quando Cristo traz a interpretação real do que Moisés estava falando, ou seja, Cristo como real intérprete da lei, ele está restringindo tanto que eles estão falando assim, poxa, então é melhor a gente ficar sozinho, solteiro, porque casar com uma mulher para ficar até o fim. Eles não deram a ênfase naquilo que Cristo deu. Qual é a ênfase de Cristo? O matrimônio é bênção do Senhor, instituído por Deus, ele é criacional. Olha a mentalidade de um coração duro e pecador. Poxa, se for para unir com minha mulher até o fim, então é melhor nem casar. Olha a diferença. Que é a ênfase que o apóstolo Paulo dá em Efésios que nós vimos. A ênfase do apóstolo Paulo é em consonância com Cristo. É atrasando a beleza do matrimônio entre os cristãos, entre homem e mulher, porque simboliza a união entre Cristo e a igreja. Olha a promoção espiritual do matrimônio. E aí Cristo vai prosseguir aqui, né, no verso 11, eles perguntam, então, não convém casar. E Cristo vai responder no verso 11 e diante, o 11 e 12, o quê? Que nem todo mundo é chamado para o casamento. Então, não convém casar. Realmente, se você não é chamado para o casamento, e aqui ele fala dos eunucos, e também a gente pode englobar aqueles que não querem se comprometer, que não case. Então, você não foi chamado. Você não entendeu o que é o casamento, você não foi chamado para casar. Né? Então, até aqui, ok? A pergunta faz no finalzinho, para a gente se manter. Ah, sim. Você vê como Cristo aqui está com ele fala aqui com esses homens, ele também ali está protegendo as mulheres, né? Porque naquela época, você vê o espanto deles, era muito fácil, assim, achei que você descer de minha mulher, não fez uma comida boa? Vou jogar fora. Aí, ou ficou mais velha, vou jogar fora. Quantas mulheres sofreram? Porque elas não tinham o seu sustento naquela época. Não podia trabalhar, o pai nem queria de volta. Então, se o marido repudiasse ela, ela era mal vista pelo aquele povo. A gente imagina, né, quantas mulheres sofreram nessa época, né, jogadas assim, é muito, né, e você vê a proteção do nosso Senhor, né, isso aqui protegendo as mulheres, porque tem uma parte que eu não lembro, que o Senhor fala que ele ouviu o clamor, né, o choro das mulheres que eram no coração do povo. Sim. Então, vamos lá. Por isso o casamento é para aqueles que possuem vocação. Tá? O verso 11 e 12 vai trabalhar isso. Tá? Então, nem todos são chamados para o casamento. Só aqueles que têm um dom recebido por Deus. Sim, Alex? Mateus? O interessante é que os fariseus que interpelaram Jesus, né? Sim. Mas quem faz a pergunta lá no final são os discípulos. Isso. Os discípulos estavam meio confusos, né? Eles estavam com a mente terrena. Exatamente, então não convém casar. Isso aí. Boa. Exatamente. Começa com a pergunta dos fariseus, mas a observação preocupante é dos discípulos. Né? Não convém casar. Olha a mentalidade dos próprios discípulos, né, de Cristo. Então tá, vamos lá. Por isso o casamento é para aqueles que possuem vocação, possuem o dom de Deus. Tá? Primeira exceção que nós vimos aqui é a exceção por causa de relações sexuais ilícitas. Tá? E aqui não é qualquer coisa. Aqui é a conjunção carnal. Tá? Conjunção carnal é uma expressão que significa o ato mesmo. Certo? Esse ato fora do matrimônio, esse ato de consumação, que se chama conjunção carnal, é esse ato que é a exceção que Cristo está falando, que se pode dar carta de divórcio. Tá? E aí as partes vão estar livres. Houve rompimento do matrimônio e quem casar não vai estar pecando. Certo?
houve esse pecado, vai ter que ser tratado na igreja, enfim, mas ambos estão livres para contrair novo matrimônio nesse caso. A segunda exceção, vamos abrir 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Primeira Coríntios, capítulo 7. Tá. Vamos orar. Vamos ler do verso 10 em diante. Diz assim, 1 Coríntios 7, do verso 10 em diante. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Certo? Qual é a regra? Não separar. Porque aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Certo? Então vamos lá. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. O que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, irmãos? Quando ele fala separar aqui, ele não está falando do divórcio. Certo? Por exemplo, houve uma briga pesada, certo? Entre o marido e a mulher. E por causa disso, por um breve momento, eles se separaram de corpos. A mulher foi para a casa da mãe, o marido ficou em casa ou vice-versa. Ambos se separaram. O apóstolo Paulo está falando o quê? Nesse momento, isso não é o correto a fazer, o certo é que não se separe. Mas se vier a se separar, não se case ou se reconcilie. Não é definitivo, né? Se separe ou busque reconciliação, que é o devido, ou não se case novamente, porque o vínculo ainda está existente entre eles. Se casar novamente, comete adultério. Nesse caso aqui, vamos dizer assim, se isso não fosse reconciliado e gerasse um divórcio dessa separação inicial, esses dois ainda não poderiam mais se casar. Por quê? Porque eles se separaram por causas ilícitas. Certo? Se separaram por algum motivo que não é um motivo bíblico. Então, vocês querem se separar? A união de vocês é insuportável? Não tem mais como? Então, cada um fique no canto e não case novamente. Vai viver o resto da vida sozinho. Não estão juntos, mas o vínculo ainda existe diante de Deus. Ah, ficou ruim? É ruim ficar sozinho? Então, busque reconciliação. Volte para o cônjuge anterior. Certo? Então, vamos lá. Se, porém, e que o marido também não se aparte da sua mulher. A regra é para os dois. Tá? E o marido também não se aparte da sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, então vamos lá, agora mudou. Paulo começou com 2 cristãos casados. Agora Paulo está trazendo outro grupo. Qual outro grupo? Um cristão e um incrédulo. Certo? Os dois se casaram e em algum momento da vida um deles se converteu a Cristo. E dentro desse lá agora tem um cristão e um incrédulo. Então esse grupo agora é um novo grupo. Aos mais, ou seja, a esse grupo onde há um cristão e um incrédulo, não, Senhor, digo eu não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone. Então vamos lá. Um cristão, uma pessoa se converteu, vamos colocar aqui a mulher, a esposa se converteu a Cristo. E ela tem um marido incrédulo. A gente sabe que ainda mais no momento de paganismo, aqui é um contexto de paganismo, tá? Contexto que as pessoas sacrificavam. Uma imoralidade. O ímpio hoje, ele ainda é cristão culturalmente. Aqui a gente está falando de um contexto pagão, dentro do Império Romano ali, né? Domínio do Império Romano. Então, se esse pagão concordou em manter essa união, mesmo com a conversão a Cristo da sua esposa, a esposa não pode buscar o divórcio. A cristã não pode buscar o divórcio. Tá? Essa é a regra. Casou, se converteu, mas ele é pagão, ele é ímpio, não está dando certo. Não pode partir do cristão ou da cristã, o divórcio. Certo? Se a mulher tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido, não busque o divórcio. Porque o marido incrédulo
né, é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula, ou seja, agora ele está enfatizando que é vice-versa aqui. A esposa incrédula também ela é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. E aqui entra a questão do batismo, né? Por isso que a igreja batiza filhos que pelo menos um seja cristão. Então os pais vieram à igreja, um pai é crente, o outro é incrédulo, mesmo assim a igreja batiza porque entende que a criança é santificada por causa do cônjuge crente. Tá? Então a criança é santificada, o filho deles é santificado por causa do que é cristão. Mas, verso 15, se o descrente quiser apartar-se, ou seja, quiser se divorciar, que se divorcie. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Tá? Então, nesse caso, o incrédulo buscou o divórcio, partiu do incrédulo, tentativa de reconciliação não houve, nesse caso é permitido o divórcio. E Paulo vai falar que o cristão está livre, ou a cristã está livre, para buscar novo matrimônio, não está mais sob servidão. Certo? Então, vamos colocar aqui. Primeiro motivo é o motivo de relações sexuais ilícitas. Primeira exceção. Segunda exceção que nós vimos aqui é o abandono. Tá? E o abandono oriundo da parte cristã. Da parte ímpia, incrédula. Certo? Então, biblicamente, a gente tem esses dois motivos, essas duas causas do divórcio. Relações sexuais ilícitas e abandono por parte do incrédulo. Isso é o que nós temos. Biblicamente, nós nos apegamos à palavra de Deus. Certo? Sim. Você falou aí sobre o casal, um se converteu a Cristo e o outro não. Uhum. E temos também uma outra janela aqui, daquele que é cristão, para não se juntar com uma que não é cristão. Sim. Que ele poderia, né, de repente, gostar de uma mulher que não é cristã, se casar com ela. Sim. Porque ele já era cristão, não se converteu durante o casamento, e depois desse também. Exato. Nesse caso aqui, a gente está partindo de um casal que era ímpio, né, ambos, e aí um se converte, né, a Cristo. Aí é o famoso não se juntar com desigual, poderia colocar, né? Exato, exato. Aqui no próprio texto, deixa eu ver aqui se eu acho o verso. Porque ele fala aqui que a mulher não vai salvar o marido, nem o marido vai salvar a mulher. Isso, Né? exato, exato. Verso 16, pois como sabe, ó mulher, se salvarás o teu marido? Né? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Não cabe a eles, né? Eles não têm esse poder, e nem têm esse conhecimento, só Deus, de quem será salvo. Mas sim, aqui a ideia, né, que o apóstolo Paulo está trazendo, eu perdi agora, se você achar aqui nesse capítulo 7, tem um verso que vai trazer a ideia de jugo desigual. É dentro desse texto mesmo. Depois eu vou pesquisar com calma aqui. Tá, depois eu vou pesquisar certinho o texto. Mas a ideia aqui para os solteiros não cristãos e as solteiras cristãs não devem se colocar entre julgo desigual. Tá? Então, o que acontece via de regra? Um irmão ou uma irmã inicia um relacionamento com um não crente, é levado isso para a igreja, quando é levado, às vezes nem leva, né? Fica isso em oculto, ainda mais em igrejas grandes, né? Às vezes a igreja é muito grande, não tem nem controle disso. É uma situação... Sim, Vitor? 39? Isso, perfeito. Então, verso 39 de 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Certo? Então, o apóstolo Paulo está dizendo o quê? A viúva, e aqui é um princípio de casamento, caso ela fique viúva, ela vai buscar um novo casamento. Pode buscar um novo casamento? A morte também é um caso
permite um novo casamento. Então, sim, mas busque no Senhor, ou seja, busque um cristão. Certo? Esse é um princípio. Tá? Se cabe à viúva que está buscando um casamento, é óbvio que isso se aplica a todos nós, né? Todos os solteiros que estão buscando um casamento, buscar um cristão. Tá? Isso é beabá, né? A gente tem que falar uma coisa que deveria ser indiscutível na igreja. Mas, enfim, o que acontece? Essa pessoa começa um relacionamento com um não crente, ela é orientada pelo pastor, pelo conselho da igreja, né? Nós presbiterianos temos o conselho, então o pastor e os presbíteros, e ainda assim, quanto mais ela vai lá e se casa, ou ele vai lá e se casa. E aí, quando passa o tempo de casado, essa pessoa quer se encaixar em 1 Coríntios, capítulo 7. Não, eu posso me divorciar porque ele é incrédulo, ou porque ela é incrédula. Calma aí. Você casou com ele sabendo quem ele era. Exato, vice-versa. Então veja o nível do pecado premeditado. Eles vão buscar uma coisa que o apóstolo Paulo está trazendo aqui com uma situação onde ambos eram ímpios e um se converte, para aplicar na vida dela, que pecou lá atrás já casando com o ímpio, não seguindo o conselho do pastor. Irmãos, isso acontece de muito. Não, é a própria Bíblia mesmo, né? Sim, não. Como é que vai explicar ela? Exato, né? E aí, se colocou nesse jugo, né? A ideia de jugo é o quê? É a ideia do arado, né? Tem um jugo, aquele peso que fica sobre os bois. Quando a gente tem jugo desigual, desequilíbrio, certo? Alguém vai levar um peso mais do que o outro. Então, se colocou no jugo desigual, mesmo sendo orientada, vai levar esse jugo desigual até a morte. Até a morte. Não vai causar um pecado ainda maior se divorciando por qualquer motivo, que não seja os motivos bíblicos, tá? Fora que, nesse caso, a pessoa ser orientada a não contrair matrimônio, que você falou que não contrair matrimônio, ou ela, quanto mais vai lá e se casa, ela vai ser disciplinada pela igreja. Sim, exatamente. Ela tem que saber disso. Ela pecou contra Deus, contra a igreja. Ela foi orientada e foi contra a orientação. Exato. Ela vai ser disciplinada. Inclusive, já vi casos, né, dentro da presbiteriana de exclusão, né? De exclusão, porque todo o processo o conselho acompanhou, orientou, e a pessoa, quanto mais, manteve ali como querendo casar com um credo, né? Uma pessoa que não... A gente não está falando de uma pessoa que tinha uma aparência de cristão e aí se viu que, na verdade, ele não era convertido. A gente está falando de uma pessoa que já era incrédula, certo? Já dava frutos da sua incredulidade. Ela não foi pega de surpresa. Não era batizado, exato. Pronto, não era batizado. Já parte daí. Nem batizado é, né, não professa a fé. Tá? E aí depois essa pessoa foi disciplinada, não houve arrependimento, ela foi excluída da igreja. Né? E casou mesmo assim. Então vamos lá. Segunda exceção, o abandono pela parte incrédula. Então nós vimos essas duas exceções. A nossa confissão de fé de Westminster, que é a confissão que nós, como presbiterianos, subscrevemos, ela vai trabalhar essa questão do divórcio também. Tá? E nós vamos ler aqui os pontos para encerrar e irmos para a pergunta e resposta. Confissão de fé, capítulo 24, vai trabalhar a ideia do divórcio. Tá? A confissão de fé vai trabalhar assim, ó. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Certo? Nós vimos lá em 1 Timóteo. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa e para impedir a impureza. Tá? Ele está falando qual o propósito do casamento. O propósito do casamento é o auxílio mútuo entre o marido e a mulher. O propósito do casamento é a propagação da raça humana, ou seja, a posteridade ela só existirá se antes nós aqui, a nossa geração, tivermos filhos, certo? Se todo mundo não tem mais filho, acaba a geração posterior, a posteridade. Para a sucessão legítima, porque os filhos nascidos do casamento são filhos de um meio legítimo para isso. Para a igreja,
Uma semente santa, porque nós cremos que os cristãos, os filhos de crentes são filhos do pacto, então são sementes santas do Senhor, há uma promessa sobre eles. E para impedir a impureza. Por que para impedir a pureza? Aquele que é chamado para casar e não se casa, ele se coloca numa situação de pecado, porque a mente dele vai estar impura, certo? Ele vai para a fornicação, ele vai para consumir conteúdos pornográficos, porque ele foi chamado ao casamento e ele foge do casamento. Ele não busca matrimônio. Ou seja, a falta do casamento está fazendo ele pecar. Ele está vivendo em impureza pela ausência do casamento. Tá? Então, o casamento também é o remédio para a impureza. Tá? Inclusive, Calvino vai falar a questão da decência, muito interessante. Ele vai falar que o 7º mandamento está buscando a decência, a nossa decência. E a decência é o quê? É a pureza dos pensamentos e a castidade do corpo. Às vezes tem a castidade do corpo, porque não tem a relação em si, mas a mente não está pura. Está consumindo conteúdos pornográficos, imoralidade sexual e tudo mais. Tá? Então a decência, viver decentemente é viver com a pureza dos pensamentos e com a castidade do corpo. E o casamento é o remédio dado por Deus para aqueles que não foram chamados para a continência, tá? Que é não casar. 3. A todos que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Ou seja, tem aqueles que não podem dar o consentimento. São coagidos ou têm problemas mentais, né? É lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Crente casa com crente. Portanto, os que professam a verdadeira religião, e aqui ele vai botar a religião reformada, não devem casar-se com infiéis, com papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento, aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Ímpios, ok. Aí ele traz aqui também os hereges. Então, por exemplo, um cristão dentro da igreja presbiteriana, ele não deveria buscar um matrimônio com alguém adventista. Ele não deveria buscar matrimônio com alguém que era testemunho de Jeová. Por quê? Porque são organizações, seitas, que já têm julgamento da nossa denominação e de outras denominações, batistas, outras igrejas, que consideram seitas. Certo? Então não terá a bênção do Senhor. Não terá a bênção da igreja, porque são seitas. Não vai dar certo. A visão de Deus, a visão de Cristo, a visão dos mandamentos do Senhor não são iguais. É se colocar em julgo desigual também. Tá? Então não se deve casar com pessoas que estão em igrejas que são hereges, né? São seitas. Né? Deve-se buscar, pelo menos no início já do relacionamento, que essa pessoa venha para uma igreja séria, venha para uma igreja saudável, que a gente sabe que muitas vezes são pessoas que não foram expostas ao verdadeiro ensino. Né? Então, a oportunidade, traga, deixe ele ser ensinado, e aí somente se houver conversão à religião verdadeira, é que será permitido. Tá? Salvo isso, é se colocar em julgo desigual. Imagina nós, né, um solteiro aqui da nossa denominação, que tem uma visão do mandamento, se casando com um adventista. Se os irmãos não sabem o que os adventistas creem, pesquisem. Pesquisem sobre a perspectiva deles sobre os 10 mandamentos. Veja se vai dar certo, principalmente na criação de filhos. Não vai dar certo. A visão que eles têm não é visão ortodoxa. Exato. Entre outra questão também, né? Pessoas que casam e ficam em igrejas diferentes. Também isso aí não faz sentido. Por mais que ambas as igrejas possam ser bíblicas. Alguém vão ter que escolher uma ou outra. Exato. Ou uma ou outra. Não dá para ficar em duas igrejas. Uma indo para uma igreja, outra para outra. É uma só carne. E ambos têm que ser alimentados espiritualmente, porque é uma só carne. Né? 4. Não devem casar-se as pessoas entre as quais existem os graus de consanguinidade. Aqui é questão de parentesco. Tá? Parentes. Ou afinidade proibidos na palavra de Deus. Tais casamentos são incestuosos, é incesto. Jamais poderão se tornar lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem coabitar como marido e mulher. Nós tivemos, por exemplo, o caso do jogador de futebol, que casou com a sobrinha
da ex-esposa, né? Não é lícito. Tá? Não é lícito. Tem grau de parentesco ali. Certo? Não é lícito. Perante o Estado, leis dos homens longe das leis de Deus, ele conseguiu um matrimônio, né? Que não deveria. 5. O adultério ou a fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. Nessa época aqui, a gente está no século XVIII, tá, irmãos? Século XVII, 1600 e pouco. A Assembleia foi organizada em 1644, 45 ali. Nessa época, o que tinha? Eu estou interessado, eu e Tayane, por exemplo, no momento do noivado ali. O noivado já era um contrato. Então, nós tínhamos um contrato com um efeito jurídico de que esse contrato caminharia depois do casamento. Então, é isso que ele está falando. O que a gente tem como noivado hoje, naquela época já era um contrato, que era um contrato antes do casamento. Então, se descobrir alguma coisa, né, antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo para dissolver esse contrato e não casar, certo? No caso de adultério, depois do casamento, agora houve casamento. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor o divórcio. E depois de obter o divórcio, casar com outra pessoa, porque houve rompimento do matrimônio, certo? Como se a parte infiel estivesse morta. Então, assim como a morte acaba com um vínculo, o divórcio em caso de adultério também acaba com um vínculo, tá? Parágrafo 6º. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu, não é isso que nós vimos? Os homens, nós, por causa do pecado, buscamos vários motivos para separar aquilo que Deus uniu, certo? Contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério, relações sexuais ilícitas, ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil, aqui ao Estado. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discreção das partes o decidirem em seu próprio caso. Então, a nossa confissão de fé, ela traz uma questão a mais, tá? E aí, o que a confissão de fé diz? Pode existir, em determinado momento, uma deserção obstinada. O que é a deserção obstinada? A deserção obstinada é o abandono de uma das partes. Certo? Então, por exemplo, ambos são cristãos, pelo menos batizados. Aparentemente são cristãos, os dois. E aí, em determinado momento, houve um atrito nessa união que uma das partes não queria mais se manter casado. E aí isso foi levado para a igreja, para o conselho da igreja, e o conselho começou a trabalhar pela reconciliação desses dois. E aí vários meios, tá? Vários meios que o conselho adotou para reconciliar esses dois novamente. E aqui ele vai trabalhar que, hoje não mais no Brasil, mas naquela época ainda tinha o Estado dificultando o divórcio também como forma de buscar reconciliação. Hoje a gente caminha ao contrário, é cada vez mais fácil se divorciar. É mais rápido se divorciar e mais barato se divorciar, não na questão da divisão dos bens, né? Mas mais barato se divorciar em termos de burocracia do que casar. Casar é mais caro do que se divorciar, né? Quando você consegue fazer isso extrajudicialmente. Então o Estado facilita o divórcio, tá? Nessa época não. Então o magistrado civil dificultava o divórcio para dar chance para eles se reconciliarem. Então obstinado é o que? É a teimosia. Então numa teimosia, nesse caso seria a leitura da confissão de fé aqui que poderia ocorrer o divórcio. Tá? Mas veja, a confissão não vai trabalhar a ideia de casar novamente. Certo? Aqui não vai falar que está livre para casar novamente, diferente do que ele fez no parágrafo anterior, que falou que é como se tivesse morrido o anterior. Aqui ele não adentra. Ele fala de uma situação permitida, mas ele não adentra. E aí, biblicamente, que a gente viu em 1 Coríntios capítulo 7,
é que, caso venha se separar, que Paulo fala, não contraia novo matrimônio. Então vamos dizer que o que a confissão de fé está trabalhando é o contexto mais ou menos do que o apóstolo Paulo trabalha. Não foi possível a reconciliação, é obstinado, é teimoso, ainda quer, tá bom, se divorcie, mas não case novamente. Vamos colocar assim. Certo? E aí tem umas diversas situações que podem ocorrer por causa da dureza do coração, que a gente conhece várias histórias, que uma pessoa foi abandonada. Isso não cabe a nós julgar, tá? Por quê? A ideia aqui do estudo de hoje é nós partirmos na nossa mente que o matrimônio é bênção do Senhor, que aquilo que Deus uniu não separe o homem, certo? É isso que nós temos que ter em nossa mente. As situações de divórcio, a igreja vai tratar caso a caso, tá? Porque o homem, ele é criativo para pecar, né? Situações que a gente nem imagina pode acontecer, e aí cabe ao conselho da igreja, sob a ordem do Senhor, julgar caso a caso, tá? Porque o homem é duro, né? Tem várias situações que a gente pode colocar aqui se caberia ou não divórcio. Isso aí vai ser um julgamento feito caso a caso, tá bom? Vamos lá, dúvidas sobre o estudo?